Está acontecendo, pessoal, uma inversão, ou pelo menos uma grande excursão dos polos magnéticos da Terra. Alguns dos efeitos que a gente consegue notar com uma excursão, com uma mudança dos polos magnéticos da Terra, problemas nas anomalias magnéticas, no caso elas aumentam, elas ficam mais intensas ainda, com isso o enfraquecimento do nosso campo magnético. E além disso, recordes de temperaturas no nosso planeta, porque o nosso campo magnético mais fraco, quando acontece essa inversão, essa excursão, o campo magnético da Terra ele tende a ficar mais fraco. Um campo magnético mais fraco, automaticamente a gente tem recordes de temperaturas. E isso que vocês estão vendo são recordes de temperaturas, pessoal. A média global, para vocês terem uma ideia, nos últimos 12 meses, se a gente pegar desde maio de 2023 até junho agora de 2024, cada mês está batendo o recorde para aquele mês de forma histórica. Recorde de cada mês desde que a gente monitora lá 1850, mais ou menos, né? Pode ser o maior recorde desde o período do Holoceno, pessoal. Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? E se liga nisso, que aqui a gente tem uma visão mais detalhada, ou seja, o que a gente vê? Maio de 2023 foi o mês de maio mais quente da história. Junho de 2023, o junho mais quente da história. Julho, agosto, setembro e por aí vai. Janeiro de 2024, mais quente da história. E assim sucessivamente. Além disso, a gente tem recorde, pessoal, de temperatura na nossa atmosfera, na camada mais inferior, no caso na troposfera. Isso que vocês estão vendo são os recordes. Olha o aumento, olha o pico que acontece, pessoal. Mês de maio de 2024 foi o mais quente de toda a história. Como eu disse, isso pode vir desde o período do Holoceno. A troposfera ela vai numa altitude de mais ou menos 4 quilômetros e tem mais um indício, tá? Isso que vocês estão vendo é a mudança do polo norte magnético. Repara que antigamente a mudança ela era muito baixa e agora ela aumenta, ela acelera de forma drástica. Ela está saindo, o polo norte magnético ele ficava ali próximo do Canadá, né, em território canadense, e agora ele já está praticamente chegando na Rússia. As auroras vão mudar de lugar no planeta e isso está acontecendo de forma muito rápida. E sim, tudo indica que deve acontecer na nossa geração ainda. A gente deve ver essa inversão dos polos magnéticos acontecendo. Agora sim, Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Como diria Jack, que está tentando adivinhar onde será o novo Polo Norte e o novo Polo Sul da Terra, vamos por partes. Sim, uma inversão dos polos magnéticos da Terra é algo que pode trazer efeitos catastróficos aqui no nosso planeta. A gente já teve exemplos no passado disso, mas como a gente vai por partes, se liga nisso porque esse estudo que vocês vão ver agora foi liderado pelo Javier Pavón e Ângelo De Santis, do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Roma, na Itália. E esse estudo ele fala o seguinte: anomalia do Atlântico Sul, a chave para uma possível reversão, né, geomagnética que acontece aqui no nosso planeta. Então aqui nesse estudo eles falam que a anomalia do Atlântico Sul, assim como outras anomalias que a gente já teve no passado, elas eram um indício principal de uma inversão dos polos magnéticos da Terra. Não basta a gente ver isso acontecendo, a gente tem também essa chave aqui, né? Essa dica de, tá acontecendo alguma coisa. E isso que vocês estão vendo, pessoal, é o que saiu pela ESA, um estudo divulgado pela ESA, onde estão acontecendo bugs nos satélites, desde 2014 até os dias atuais. E cada pontinho branco desse é um bug no instrumento de satélite ali do Swarm, né, dos instrumentos Swarm. Aqui a gente consegue perceber que sim, eles acontecem principalmente na anomalia do Atlântico Sul, e não é à toa, né? Ali é uma região que está exatamente em cima o ponto mais fraco do nosso campo magnético, no caso. Ele está exatamente em cima de São Paulo, né? E não é de hoje que isso vem aumentando e vem se intensificando. A gente já teve um aumento de 5% e ele está se movendo na direção oeste, né? Está meio que se dividindo ali em duas partes. Aqui, pessoal, nessa região, a força do nosso campo magnético ela é abaixo de 20.000 nanoteslas, ou seja, é menos de 1/3 da força do campo magnético que a gente tem em média no nosso planeta. Então, satélites, componentes são desligados quando passam por essa região, porque assim, ali é tudo mais fraco. Então tem chance de dar bug, de queimar, de fritar satélites, né? E mesmo assim, olha o tanto de bug que a gente tem nessa região. Então sim, se depender disso, se esse estudo tiver 100% certo, a gente tem então um problema na anomalia do Atlântico Sul, sendo mais um indício dessa inversão dos polos magnéticos da Terra. Mas não é só. Essa mudança do campo magnético da Terra, no caso dos polos magnéticos da Terra, aqui a gente tem a posição do polo norte magnético da Terra
desde 1800 e tralalá, e a gente percebe que essa mudança ela começa a acontecer de uma forma mais rápida, essa mudança brusca, desde 1900, e se intensifica bruscamente a partir do ano 2000, mais ou menos, né? Muda equivalente a 150 anos em pouquíssimos anos, e continua acelerando, né? A gente teve grandes excursões geomagnéticas, ou seja, mudança ali do polo norte e do polo sul magnético a cada 6.000 anos e mudanças enormes a cada 12.000 anos. Aqui nesse estudo, eles falam, um estudo de 2024, inclusive, ó, atualizadíssimo, né? Como que a gente consegue prever a mudança do campo magnético. E se liga numa coisa que fala aqui nesse estudo, ó, aqui enfatiza para essa parte, ó, que fala que o dipolo geomagnético da Terra, ele diminui por um fator de 2 a 5 durante essa inversão dos polos magnéticos. E no recente evento de Lachamp, que aconteceu há poucos milhares de anos atrás, né, essa excursão que aconteceu grande, o campo total teve uma redução por um fator de 10. Ou seja, se hoje a gente tem a anomalia magnética do Atlântico Sul com 1/3 da força do campo magnético da Terra, 1/3, ou seja, por um fator de 3. A gente teve no evento de Lachamp uma diminuição num fator de 10. Ou seja, imagina o nosso campo magnético inteiro do nosso planeta ser inúmeras vezes mais fraco do que a atual anomalia magnética do Atlântico Sul. Historicamente, a gente conhece que excursões geomagnéticas acontecem a cada 6.000 anos, sendo que uma grande acontece a cada 12.000 anos. Exemplo das últimas, há 6.000 anos atrás aconteceu o chamado Evento da China, que foi uma grande excursão geomagnética. Já há 12.000 anos atrás, a gente teve a excursão de Gothenburg, foi muito maior. Há 42.000 anos atrás, a gente teve a excursão de Lachamp, né? E as evidências, Richard, quais são as evidências? O que acontece durante uma excursão? Isso que vocês estão vendo, pessoal, se liga aqui, ó. Esse estudo também fala que uma crise ambiental global aconteceu há 42.000 anos atrás, durante a excursão de Lachamp. E como que a gente sabe, como que a gente tem certeza que ela aconteceu? Lachamp, eles perceberam anomalias geomagnéticas em fluxos de lava lá em Lachamp, na França, daí o nome excursão de Lachamp, né? Isso foi detectado em 1960. Além disso, as árvores cauri, e isso que vocês estão vendo é uma delas, né? Essa daqui, por exemplo, na imagem menor, ela pesa 60 toneladas e ela existiu há 40.000 anos atrás, tá? Isso foi encontrado aonde? Lá na Nova Zelândia. Só que ela viveu por um período de 1.700 anos. E justamente quando? Justamente quando estava acontecendo essa excursão de Lachamp, que a gente já conhece por conta das anomalias geomagnéticas que foram detectadas em fluxos de lava, né? Eles mediram radiocarbono e viram que essas mudanças atmosféricas e magnéticas foram drásticas, né? Então, essa árvore aí, né, de cauri, né, elas são como pedras da Roseta, que mostram, né, exatamente como que foi o período que essa excursão geomagnética aconteceu e não foi nada fácil, né? Como aqui mesmo fala, né, nesse estudo, foi uma crise ambiental e global acontecendo aqui no nosso planeta. Ou seja, tudo indica que está acontecendo nesse exato momento uma inversão magnética, uma excursão magnética, né? Ah, Richard, o que acontece durante uma inversão dos polos magnéticos, ou uma excursão magnética, que é justamente o que a gente está vendo acontecer agora, né? Em primeiro lugar, enfraquecimento do campo magnético, né? Maior destruição da camada de ozônio, porque um campo magnético mais fraco, a gente tem uma destruição dessa camada que protege aí, né, o nosso planeta, essa camada de ozônio que é tão importante. Outra coisa também, maiores impactos de tempestades solares, impactos maiores na rede elétrica de satélites. Clima mais vulnerável, né? Existem vários estudos que ligam, né, as tempestades solares intensas com mudanças abruptas no clima. Não é à toa que a gente está vendo grandes mudanças climáticas acontecendo no nosso planeta, além de recordes de temperatura e coisas desse tipo, né? O clima ele fica muito mais vulnerável, né? Catástrofes ambientais tendem a acontecer cada vez com mais frequência. Picos de temperatura, como vocês viram na tabela no início desse vídeo, e grandes vulcões tendem a entrar em atividade. Para quem não viu sobre Camp Flegrei, né, que é o supervulcão mais perigoso da atualidade, ele está dando indícios, e para quem não viu, eu vou deixar esse vídeo no card aqui. E, como eu disse para vocês, isso tem ligação também com mega extinções da fauna no nosso planeta. Ah, Richard, então tomara que essa inversão ou ela não aconteça ou ela aconteça bem aos poucos, né? Não é muito legal a gente ter essa taxa acelerada como a gente tá tendo. Tomara que as coisas manerem, só que aí que tá, né?
Isso que vocês estão vendo, pessoal, é um estudo ali, né, são o geofísico Paul René, da Universidade de Berkeley, do Centro Geológico de Berkeley, junto com o Laboratório de Paleomagnetismo INGV de Roma e Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia de Roma. Aí que tá, é bom que aconteça e que aconteça logo essa inversão, se ela realmente está para acontecer, né? Se ela realmente está acontecendo, que é o que tudo indica. Se a inversão ela demora muito, a gente tem um aumento de mutações genéticas e de câncer aqui no nosso planeta. Como que eles perceberam isso, né? Isso que vocês estão vendo saiu na Universidade de Berkeley, né? Esse estudo. O campo magnético da Terra, né? Ele pode se inverter em um período, a human lifetime, ou seja, no período que uma pessoa vive, no máximo em até 100 anos. Como que eles perceberam isso, Richard? Eles analisaram alinhamento magnético de rochas em camadas antigas de um lago lá a leste de Roma, né? E eles perceberam que essa mudança magnética que eles conseguem perceber ali nas rochas, ela aconteceu, né, há mais de 790 mil anos atrás, uma grande inversão magnética e uma catástrofe global aqui no nosso planeta, ela aconteceu em menos de 100 anos. Ou seja, se for para acontecer, que aconteça rápido, porque quanto mais ela demora, mais enfraquecido fica o nosso campo magnético. Isso que vocês estão vendo é o que aconteceu durante a excursão de La Champ, há cerca de 42 mil anos atrás. Aqui a gente consegue perceber o poder do campo magnético da Terra em nanotesla, né? Repara que as cores quentes, elas são um campo magnético mais forte e as cores mais claras, chegando até branco, é um campo magnético praticamente, ó, olha aqui, ó, zerado, né? E repara o que acontece com o nosso campo magnético durante essa excursão de La Champ. Ou seja, é um campo magnético absurdamente fraco, completamente suscetível ao clima espacial, e isso, como mostram vários estudos, pode representar uma crise global climática e na fauna do nosso planeta de forma simplesmente absurda. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a taxa atual de excursão, ou seja, de mudança do Polo Norte magnético, ela tá de 48 quilômetros por ano, né? Pra gente ter uma base aqui, né, como eu disse, estava no Canadá há algumas décadas atrás e já está chegando na Rússia o Polo Norte magnético, tanto que tiveram que atualizar as informações de GPS, porque os nossos celulares já não estavam funcionando tão bem. Em questão de poucos anos a gente teve uma excursão equivalente a 150 anos se tivesse na velocidade anterior, né? Agora a velocidade ela aumenta muito. 48 km por ano muda o nosso Polo Norte magnético. Se a gente continua nessa taxa, para a gente ter uma ideia, de Oiapoque ao Chuí no Brasil, ou seja, a extensão mais longa para cruzar o Brasil inteiro, em linha reta, são 4.000 quilômetros. Isso aconteceria em 83 anos. Imagina onde estaria esse Polo Norte magnético. Então tá aí, pessoal, as evidências estão aí, só não vê quem não quer. Desde a anomalia magnética do Atlântico Sul ficando muito mais intensa, né, um campo magnético muito mais fraco, tempestades solares acontecendo com maior frequência, como por exemplo essa grande tempestade solar extrema que a gente teve de nível G5 agora, de 10 para 11 de maio, os efeitos dela foram muito mais fortes do que o esperado, né? Para quem não viu, os efeitos eu vou deixar no card aqui em cima. O chão ficou eletrificado, né, pra gente ter uma ideia, e além disso, né, a gente tá vendo aí a temperatura global aumentando de forma drástica, assim como diversos problemas aí, né, climáticos que a gente tá tendo de forma absurda. Claro, tem também, né, os efeitos que o ser humano causa, com certeza. Isso também conta muito, não é só uma coisa que a natureza controla, pronto, a gente não tem controle. Não, a gente ainda por cima tá piorando tudo isso, e aí junta todo esse ciclo global com isso, e a gente tem uma piora simplesmente drástica. Claro, o campo magnético da Terra, essa inversão, ela não tá no nosso controle, e com certeza ela representa uma crise global simplesmente absurda. E a gente sabe, né, um campo magnético mais fraco, a gente vai ter maiores problemas com temperaturas e também com o impacto das tempestades solares. E, como eu disse para vocês, né, tem gatilho, né, são ligadas, como mostram vários estudos, a terremotos, erupções vulcânicas e diversos outros efeitos também, inclusive a nível biológico. Tô devendo um vídeo sobre isso para vocês que vai sair aqui no canal em breve, tá certo?
E o que vocês acham sobre isso? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários pra gente bater aquele papo e pra vocês terem uma base do que o Sol é capaz de fazer aqui com o nosso planeta, principalmente quando a gente fala sobre um campo magnético enfraquecido. Se liga nesse vídeo que eu vou deixar no box aqui pra vocês agora. Bom, pessoal, então basicamente é isso. De olho no campo magnético da Terra e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.